Então, galera, não sei se vocês sabem, mas eu imagino que todos vocês saibam. Eu gosto muito de futebol, não é pouco não, eu gosto muito. Eu gosto de assistir futebol. Meu time está na Série B e eu assisto mesmo, glorioso, embaladaço. Cara, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de tudo de futebol. E se tem uma coisa que eu percebo, é que muitas vezes, especialmente quando os jogadores vêm da base, assim, o fator mental reflete muito, impacta muito o que vai rolar no jogo. Tipo assim, vou contar a história mais ou menos do meu time, que está sempre numa má fase, tá? O Botafogo estava lá uns 4 jogos perdendo. E aí tinha um moleque da base, cara, que você via assim, cara, o maluco é habilidoso, o cara sabe jogar, sabe fazer um drible e tal. Só que como o time estava meio mal, você percebia que ele tinha um medo muito grande de arriscar as coisas, sabe? Então, tipo assim, a bola chegava para ele perto do ataque e ele podia, meu irmão, ir para frente, driblar, tentar dar um passe para fazer o gol. Ele ficava assim, meu Deus, não tem como, eu sou pior do que todo mundo, não dá. Aí ele tocava para trás, assim, e acabava a jogada. Aí eu, né, ficava felizão, amava quando isso acontecia. Mas também tem outros momentos que o time está numa fase boa. Pô, o time está indo bem, está tudo fluindo, o time está vencendo, está embaladaço, que nem hoje. E aí o jogador da base, ele começa a achar que ele é o Lionel Messi, pô. Ele pega a bola assim, a bola que é claramente para tu fazer o simples, ó, dar um passe para Vitor, que Vitor vai dominar, fazer a jogada. Ele quer, meu irmão, sair rabiscando, chegar, driblar o mundo inteiro, chegar na cara do gol e fazer... Cara, dá tudo errado. E eu percebo, cara, que isso é um problema justamente sobre autoimagem. Não sei se você ouviu essa palavra alguma vez, mas é o que uma pessoa está pensando sobre si mesma. Os jogadores, eles olham a fase boa do time e eles olham assim, o cenário e veem, cara, em comparação com os outros jogadores dos outros times, pô, eu sou melhor que todo mundo. Eu sou superior. Então, eu vou arriscar aqui, tá maluco? Eu sou o Messi, eu sou melhor que todo mundo. E aí dá problema. E o outro cara, ele não tem a mínima ousadia para jogar. Então, assim, eu sou pior que todo mundo, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer nada, eu vou tocar para trás. Aí, pô, você nunca acha o equilíbrio, é horrível. E, cara, tem um jogador que eu acho que é um pouco famoso, Papai Neymarzão. Tem um pagode aí para ele, né? O nosso lema é ousadia e alegria. Pô, muito bom. Lê, não vou nem cantar. Pô, nosso lema é ousadia e alegria. Neymar acha que é assim, ó, a gente tem que ter ousadia e alegria para jogar bola. Eu acho maneiro. Só que o nosso lema não é esse. E a gente não sabe jogar bola. O nosso lema, cara, ele é ousadia e humildade. Ousadia e humildade. A gente consegue, através do evangelho, equilibrar esses dois aspectos do jogador que é meio ruim. Do cara, tipo, às vezes, do nada ser muito ousado e querer fazer maluquice, achar que é o Messi, e do cara, às vezes, se sentir um cocôzão e não fazer nada. Cara, o evangelho é capaz de equilibrar isso. E a gente vai ler sobre isso, vai se debruçar sobre esse tema. E eu, de verdade, assim, espero que a gente compreenda esse lance da nossa autoimagem diante do evangelho, sobre quem a gente é, quem a gente deve ser diante de Deus. Para isso eu preciso da sua ajuda, cara. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Era para ser Gálatas 6, mas vai ser Gálatas 5, do verso 26. É o último verso, só passar o celular assim, varadão. Verso 26, aí a gente vai ler depois, até o coisa assim. Abram aí. E enquanto vocês estão abrindo, já vou pedir desculpa aqui, porque é o seguinte, cara, eu vou pregar de um jeito que eu não estou acostumado e que eu não sei se vocês gostam muito. Mas a gente vai ler trechinhos, eu vou explicar trechinhos e vai ser assim. Não vai ser maluquice, eu espero, mas vai ser meio assim, quebrado. Mas podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Então, Gálatas 5, 26, abriram? Vamos lá, começando. Não sejamos presunçosos. Pode parar aí. Cara, não sejamos presunçosos. Já queria levantar uma primeira consideração só sobre essa parte. Cara, a gente, longe do evangelho, a gente tem uma fome de glória. Deixa eu explicar isso para você antes que você surte. É o seguinte, os comentaristas eles acreditam, e em outras versões você até vai ouvir, que essa expressão, não sejamos presunçosos, vem também de não sejamos orgulhosos, não sejamos vangloriosos. E aí, esses caras, assim, que são brabos, e realmente a gente vai ver que faz completo sentido ao longo do texto, eles explicam a vanglória como, na verdade, um vão de glória. É um vazio de glória. O esquema é o seguinte, a gente é vazio de glória, de honra, e a gente precisa de alguma outra coisa.
a gente vive numa espécie de insegurança profunda. A gente precisa ficar olhando para os outros, se comparando para os outros, porque em nós mesmos a gente não é suficiente. A gente precisa se comparar para tentar achar a nossa glória, para tentar achar a nossa honra. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te mostrar, cara. A gente tem fome de glória. A gente tem isso. É um problemaço. Aí a gente segue lendo. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Consideração 2. Eu estou parando toda hora, não fiquem bolados. Cara, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A segunda consideração é que o senso de superioridade e também o senso de inferioridade, aqueles que os jogadores têm, eles são pecados. Olha só que doideira. Mas só o orgulho é pecado. Cara, o orgulho é pecado, mas o senso de inferioridade também é pecado. E eu vou te mostrar por quê. A gente seguindo nesse verso, a gente vê, óbvio, provocar e invejar. Esses dois comportamentos, eles são opostos, cara. É o seguinte, a questão de você ser provocativo é você se sentir tão superior, tão melhor e tão mais importante, que você se sente no direito de provocar outras pessoas que você acha que está abaixo de você. Isso é você ser provocativo. Eu lembro de uma vez, cara, que, eu menosprezei minha namorada no FIFA. FIFA é jogo de futebol. Cara, de boa. Ela veio, ela não sabe nem que é impedimento, mas ela veio, não, jogar FIFA que não sei o quê. A gente botou num modo que não tinha impedimento. Aí o bicho pegou, né? E eu, já meio que zoando ali, não, vou te ganhar, que não sei o quê, jogo isso desde que eu nasci. Cara, ela me ganhou. Mó problemaço. Ganhou, tirou foto, mandou para todos os meus amigos da escola, e os moleques zoando, perdeu. Mas, cara, é esse tipo de soberba, sabe? Você se sente melhor assim, você acha que você sabe mais, que você é mais, e você dá aquela provocada nos outros. Esse é o senso de superioridade. Em compensação, a pessoa que é invejosa é justamente a pessoa que se sente tão inferior que ela começa a desejar a ter coisas que são de outras pessoas por direito. Tipo assim, ele se sente tão pior que ele não pensa em, cara, olha só, aquela pessoa tem isso, e eu vou fazer por merecer, eu vou correr atrás, e eu vou conquistar aquela parada também. Ela simplesmente inveja e acha que nunca vai conseguir. E acreditem em mim, cara, tanto essa parada da superioridade do FIFA, quanto a inferioridade, elas são pecaminosas, e mais, cara, elas têm origem justamente na consideração 1, justamente no fato de a gente ter um vazio de glória. Sabe por quê? Porque já que a gente tem um vazio de glória, a nossa decisão é o seguinte, vamos catar glória por aí, vamos catar glória, aí eu começo a olhar para os outros. Isso eu começo a olhar para os outros, a partir da minha leitura dos outros, eu me acho ou superior, tipo, manjo mais que essas pessoas, e aí eu me acho no direito de ficar provocando, de ficar coisando, ou eu olho para os outros e me vejo como muito inferior. E aí eu só tenho inveja. Essas são as duas fontes mesmo de orgulho. E, cara, eu queria muito, assim, que a gente refletisse sobre isso um pouco aqui essa noite. Cara, eu assim, sinceramente, cara, acho que eu já fui os dois e já caí nos dois. Então eu vou aproveitar esse momento para te perguntar umas paradas, assim. Cara, você é uma pessoa que você tem a tendência de se expandir muito, de chegar num lugar e aí tá rolando um assunto e você chega assim, cara, não, eu sei tudo desse assunto, e você quer dar a sua opinião porque você acha que você sabe melhor. Ou você, por outro lado, é aquela pessoa que ouve uma conversa e você se encolhe, assim, como se fosse um caramujo de, nossa, eu não posso falar isso, não posso conversar sobre isso. Lá na sua escola, você é uma pessoa que está, sempre querendo comprar briga. É uma pessoa que, sabe, acha que você é mais descolada, mais, na moral do que os outros, e tenta zoar, e tenta, sabe, ficar provocando as pessoas que você acha que nunca vão ser nada na vida, que são irrelevantes. Você é o tipo de pessoa que posou a galera porque, sei lá, você se acha assim, um pouco superior? Ou pelo contrário, você é uma pessoa que olha as injustiças acontecendo e você nunca tem coragem de se posicionar sobre aquilo. Você olha assim para as coisas e, meu Deus, eu não tem como, eu vou ficar quieto mesmo. Você é uma pessoa que, sei lá, cara, que você olha para a pessoa mais maneira que você acha da sua sala, para a pessoa mais bonita. Você é uma pessoa que olha para o seu Instagram, cara, fica passando lá o feed e se sente malzão depois de fazer isso. Sabe, que se compara e se inveja as coisas. De verdade, assim. É uma parada muito sinistra, porque eu fui essa pessoa, infelizmente, assim. Tipo assim, na minha escola, cara, o esquema era meio doido.
tinha um grupinho que eu fazia parte e eu achava que esse grupinho era mais maneiro. Eu achava que os outros eram meio, tipo, sabe, estranhos. E, cara, assim, nesse meu senso de achar que o meu grupinho era mais maneiro, cara, eu zoava, assim, as pessoas de, tipo, fulano nunca pegou ninguém, aí eu ficava lá provocando, que não sei o quê. Isso era antes de eu me converter, tá? Calma. Depois eu virei fulano, né, que não pegava ninguém. Mas eu fiquei em paz com isso. Cara, eu me sentia no direito de zoar, assim, pô, aquela pessoa, tipo, não vai dar em nada, sabe? Ela não vai trazer de volta, eu vou dar uma zoada ali. E, ao mesmo tempo, dentro desse meu próprio grupinho, tinha uma ou duas pessoas que eram mais conectadas com outros grupos que eram mais superiores, assim, que tinham mais redes de contato. E eu lembro que quando eu chegava perto desse grupinho, assim, que era o grupo maior e que eu achava melhor que eu, meu irmão, se eu sentasse com eles numa roda, eu ficava assim, pensando tudo que eu ia falar, porque eu tinha um medo muito grande de falar um negócio e eu me achar, tipo, maluco, meio, sabe, estranho. Sabe, esse medo doido. E, cara, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei assim, meu Deus, a gente precisa de libertação, cara. A gente precisa de libertação. Tanta pessoa que se acha melhor e tal, tanta pessoa que, pô, cara, sempre se acha inferior. Vou até te dar uma outra pergunta, essa pergunta é bastante importante. Quando você recebe, tipo, uma crítica, vamos lá, vou fazer umas perguntas, Stephanie está rindo, complicado. Eu exponho em geral mesmo, ri na minha frente, tô zoando. Mas, cara, quando você recebe uma crítica, assim, um feedback construtivo, como a gente fala no louvor, por exemplo, você é a pessoa que já reage e contra-ataca de cara e, tipo, não, tá doido, não fiz isso, tá maluco, você que fez. Ou você, pô, mas tem gente assim, né? Ou você é a pessoa que, quando você escuta a crítica, você fica assim, meu Deus, acaba com essa conversa. Tipo, não, entendi, foi, sei lá o quê. E você não quer, sabe, você quer evitar o confronto a qualquer custo, você quer evitar melhorar, você só quer que aquilo passe porque você não aguenta mais, sabe? Você se sente inferior nesse sentido. Cara, essas duas paradas são realmente pecaminosas, mano. Deus não chamou a gente para viver assim. Não chamou, de nenhum desses dois jeitos, de verdade. Só que, graças a Deus, se você se identificou como eu me identifiquei, graças a Deus a gente tem a nossa terceira consideração. E a gente está no final de Gálatas, e a gente sabe que, pô, foi dinamite de evangelho. E essa terceira consideração tem tudo a ver com isso. Roda no slide, por favor. Crendo no evangelho de Jesus, é possível equilibrar a ousadia e a humildade. Cara, crendo no evangelho de Jesus, é possível equilibrar essas duas coisas que parecem completamente antagônicas. A gente lembra, sim, o evangelho é o seguinte: vocês agora são salvos, vocês são filhos de Deus. Cara, olha só, vocês foram adotados, meu irmão. Vocês têm um pai que é o Deus todo-poderoso, todo-supremo, que criou os céus e a terra. E vocês têm uma herança desse Deus. Estão entendendo a pegada? Cara, vocês foram feitos filhos de Deus, salvos, reconciliados. Pô, você é filho de Deus, cara. E se você é filho de Deus, brother, você tem que ser ousado. Você tem que ser ousado, você não tem que ficar se sentindo pior que todo mundo. Cara, seja ousado na fé para pregar o evangelho. Cara, Deus te fez filho, filho amado, e te deu do Espírito Santo para te dar ousadia para pregar as paradas, para fazer a obra de Jesus aqui na terra. Cara, a gente é filho de Deus, e essa é a primeira parte do evangelho, vocês foram feitos filhos. E a segunda parte é muito maravilhosa também. Mas isso foi pela fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, seja humilde, cara. Não foi pelo seu braço que você se tornou filho, não foi. Não foi porque você mereceu, não foi porque você era bonito, não foi porque você era gente boa. Foi porque Deus morreu por você, Deus teve pena, Deus teve misericórdia de você e te salvou. Cara, não existe você se achar melhor que ninguém, cara. Tu era podre, a gente era podre, tipo, todo mundo. Mas Deus salvou a gente. Cara, esse é o evangelho, que quando a gente crê nele, a gente entende isso de verdade, essas paradas se equilibram. Meu irmão, eu sou filho de Deus, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que ser corajoso. Ao mesmo tempo, cara, isso foi pela graça, eu não merecia, eu não posso me sentir melhor que ninguém. Isso é completamente maravilhoso. E agora vamos seguir lendo o texto, deboche, né? Cara, capítulo 6 agora, verso 1. Dessa vez a gente vai ler um pouquinho mais. Irmãos, pode parar por aí. Irmãos, galera, irmãos. Olha só, se você estava nessa série, você reparou
que Paulo, ele, assim, deu uma repreendida na galera, assim, sabe? Teve uma frase que ele falou, ó Gálatas insensatos. Teve uma parte que ele pensou assim, mano, vocês estão enfeitiçados, não é possível. Paulo repreendeu, Paulo, cara, realmente, assim, fez críticas para aquela igreja e ainda assim, cara, eles são irmãos de Paulo. Eles são família de Paulo, cara, aleluia por isso. Eles são família de Paulo. Quem é família, suporta, quem é família, apoia, e quem é família também chega junto para restaurar alguém que estava em pecado, tá ligado? Isso é família, cara, irmãos, aleluia. Agora a gente pode continuar lendo, vai ser mais rápido, na moral. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, isso é, vocês que entendem que não é pela lei que vocês são salvos, mas é pelo Espírito, pelo Evangelho de Jesus, então é a gente, deverão restaurá-lo com mansidão. Cara, a gente tem que ter ousadia para restaurar o maluco, é desconfortável, mas a gente tem que ter ousadia. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter humildade. A gente repreende, mas a gente tem humildade porque pode ser que a gente esteja vivendo a mesma parada. A gente tem que tomar cuidado para não ser tentado. E aí segue o texto. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Cara, tenha ousadia de oferecer a mão para o seu irmão. Mas se alguém se considerar alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Brother, vamos ter humildade, a gente não é ninguém. Beleza? E, gente, de novo, não sei se vocês sacam isso, mas dá para perceber o nosso lema rolando aí, tá ligado? Eu tentei destacar isso várias vezes. Cara, ousadia, humildade, ousadia, humildade. E uma coisa muito interessante é que a ousadia e a humildade fazem com que a nossa comunhão seja algo ainda mais especial. Aqui, cara, se você joga futebol, e se você joga LOL, e se você joga, sei lá, se você surfa, e se você gosta de videogame, Harry Potter, e qualquer outra coisa, mano, ninguém vai te desprezar pela sua cor, de onde você veio, onde você mora, quanta grana você tem. Ninguém vai te desprezar. E também ninguém vai te invejar. Entendeu? Isso é comunhão, cara. Daqui eu já queria levar a nossa quarta consideração. Devemos andar unidos. A gente precisa andar junto. Pô, o texto falava justamente sobre levar os fardos pesados uns dos outros. Eu queria demonstrar essa parada um pouco com vocês, especialmente sobre união. Algo muito importante. Vou chamar nosso querido Carlos Bruno aqui. Cadê? Cara, tem que ser um cara forte. Porque o fardo, mano, fardo costuma ser um negócio que pesa. Aí, que bravo! Ali, ó. Vou te pedir para você pegar um negócio antes. Aí, botar aqui do lado. Aí eu vou chegar para cá. Foi mal, time. Isso, aquela sacola ali, tá pesada, tá? É um fardo. E, pessoal, para vocês entenderem o que é fardo, fardo é justamente algo que você está carregando na sua vida, que é um problema, que é um negócio... Aí, você consegue deixar ele na ponta? Isso. Vocês estão conseguindo ver o fardo? Não, né? Deixa eu jogar esse microfone para cá um pouquinho. Ele é o que lute. Pô, tá aí, o fardo. Um monte de livro, o negócio é pesado. Então, fardo são os problemas da nossa vida, cara. Podem ser problemas emocionais, podem ser problemas... Cara, pô, nossa família está passando um negócio sinistro. São coisas que a gente está carregando e que são difíceis, beleza? E aí, Paulo mandou a gente levar o fardo um do outro, beleza? Então, agora a gente vai fazer uma contagem. Você consegue segurar a alça aí sem levantar? Aí, no 3, você vai levantar e eu vou tentar te ajudar. Só que eu vou tentar te ajudar daqui, beleza? Isso assim, ó. Vocês podem contar comigo aí, ó. 1, 2, 3. E aí, galera? Cumpri meu dever? Ajudei o maluco? Ajudei Carlos? Claro que não. Claro que não. Alguém quer me dizer por que eu não ajudei Carlos? Pô, eu tava longe dele, cara. Agora eu vou tentar ajudar Carlos de novo. Vocês puderem ajudar com a contagem? Pô, pega aquela alça dali que eu pego essa aqui, ó. 1, 2, 3. Que isso? É isso. Uma salva de palmas para isso. Você consegue deixar lá de mim? Galera, por que eu consegui ajudar Carlos? Porque a gente estava junto. Porque a gente estava perto. Galera, a gente tem que andar junto. A gente tem que andar perto. Meu irmão, não adianta você vir aqui, ouvir milhares de pregações, ouvir milhares de louvores e você não andar junto de ninguém, cara. Tu sair daqui sem falar com ninguém. Pô, meu irmão, minha vida está muito difícil. Cara, eu acredito. A gente passa por um monte de luta.
Pô, às vezes nossos pais, às vezes nossos irmãos, nossa família, fica tudo difícil. Mas, cara, se você não andar junto com ninguém, como é que você vai querer dividir fardo? Como é que você vai querer ser ajudado? Como é que você vai querer ajudar? Então, brother, quantas vezes, meu irmão, estava tudo dando errado na minha família, e aí eu conseguia falar com o Fabrício, pô, meu discipulador aí, Fabrício, cara, olha só, sei lá o que lá. Aí eu abri meu coração, aí a gente orava junto. E, cara, parecia que eu deixava de carregar assim, sabe, quando sai um pesaço de você? Cara, a mesma coisa com o Igor, que era um amigo meu líder de célula na época, depois supervisor, eu podia abrir meu coração e falar, cara, tenham essas pessoas, de verdade, cara. Ainda que sua célula você ache que esteja chata, que sei lá o quê, cara, vai na célula, tenha amizades crentes, vamos andar unidos, a gente precisa andar junto. Só assim que a gente vai conseguir viver o que está nessa carta aqui, só assim que a gente vai conseguir viver o evangelho de verdade. Beleza? Cara, para não ficar muito tempo, eu ia ler os outros versos, eu só vou dar uma explicada bem rapidinha, porque pode gerar uma confusão. Que no final, Paulo fala assim, cada um examine os próprios atos, estou lendo, né? E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Isso é muito maneiro, ele vai dar uma esboçada sobre a comparação, né? Cara, você tem que olhar para você mesmo e você tem que levar a sua própria carga. Só que você pode estar meio confuso, como eu fiquei, porque eu acabei de levar a carga junto com o Carlos. Aí está falando, você tem que levar a sua própria carga? Só para desbugar a sua mente, o sentido de carga aqui é de responsabilidade. Paulo está falando o seguinte, você e eu, a gente tem uma certa responsabilidade diante de Deus, que é entre a gente e Deus, tá ligado? Tem uma parada que é entre você e Deus. Olha só, sua mãe, seu pastor, seu líder, não vai conseguir crer no evangelho por você, pô. Você tem que fazer isso. Se sua mãe, sei lá, sua avó, que é crente pra caraca, ela não vai conseguir manter um relacionamento com Deus por você. Tem certas paradas, mano, que vai chegar lá no juízo final e Deus vai falar contigo, qual é? E vai ser entre você e ele, beleza? São essas responsabilidades. E aí, time, diante dessas considerações, diante disso tudo, o que a gente vai fazer com a nossa vida? De boa, gente. Não sei se vocês estão tristes, mas está acabando essa série, não estou acreditando. Gente, vamos embora. Botafogo está embalado. Primeira aplicação. Cara, seja humilde. A gente precisa ser humilde. Não sei se você já ouviu essa frase, esse clichê. Pô, ninguém é melhor que ninguém. Esse clichê, ele é verdade, cara. E mais que o clichê. Ninguém é melhor do que ninguém porque todo mundo é muito ruim. Porque não foi um só que pecou, não. Não foi só o cara que é mais estranho da sua sala, não. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Todo mundo está mal, cara. Todo mundo está mal. E se tem uma coisa assim, que é para a gente perder o sono, é um texto que diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Você entende isso? Quando a gente não é humilde, Deus se opõe a gente. Vou te dar um exemplo. Tu conhece aquela história lá, que está na Bíblia, em Êxodo, do faraó e do Egito, quando Deus usa Moisés para tirar a galera, o povo dele, do Egito. Beleza? Cara, você com certeza se admira muito dos milagres que Deus fez a favor do povo dele, a favor do povo hebreu. Meu irmão, abriu o mar, cara, e eles passaram, aí quando eles passaram, fechou. Pô, que milagre maravilhoso, que coisas grandiosas que Deus faz pelo seu povo. Só que eu acho que talvez você não tenha pensado no que Deus fez contra o povo egípcio, contra o faraó. Meu irmão, o faraó, ele tinha mais poder militar, ele tinha mais poder de tudo, ele tinha mais número, ele tinha mais comida, ele tinha tudo que ele precisava para vencer o exército hebreu. Só que ele estava contra Deus, cara. E aí Deus fez assim, e veio uma praga, aí Deus fez assim, e a água ficou suja, aí Deus fez assim, e uma galera, sumiu. Tá ligado? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, mano, você pode sofrer oposição de algum professor, talvez, você pode sofrer oposição até de um faraó, mas, cara, se você sofrer oposição de Deus, você está lascado. Você está lascado. E, se você não for humilde, se eu não for humilde, se a gente for orgulhoso, Deus vai se opor a gente. Está entendendo? O negócio é sinistro, a gente precisa ser humilde, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. O cara era Deus, tá? E ele veio até a terra, mano, se fez servo, se fez escravo, lavou o pé sujo dos discípulos. A gente tem que lavar os pés uns dos outros também. A gente precisa ser humilde. Amém? Cara, isso vale muito para a minha vida. Segunda aplicação, seja ousado. Amém? Seja ousado. A gente precisa ser ousado na nossa fé.
sei que muitas vezes a gente se acha incapaz, cara, de pregar, de fazer as coisas do reino. Mas a verdade é que, apesar disso, Deus escolheu a gente, cara, para adotar como filho e para fazer a obra dele aqui na terra. Para fazer a obra dele aqui na terra. A gente tem que pensar mais na obra dele do que na gente. Se eu pegar um cara que sei que geral gosta, C.S. Lewis, ele fala assim, humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos sobre si mesmo. Você para de pensar na sua própria vida, cara. Daí que você é o cara que não fica com ninguém na escola, daí que você nunca beijou, daí que você é o cara que... Pô, daí, cara? Isso não importa. A gente pensa menos em nós mesmos, a gente só quer pregar o evangelho. Pô, a gente foi adotado como filho, já está garantido, a gente vai para o céu. Enquanto eu estiver aqui, cara, eu vou viver para esse Deus. Amém? Cara, vocês topam ouvir uma história assim? Tá, o nego balançou a cabeça. Então, vou ouvir. Uma pessoa balançou a cabeça. E, cara, eu vou tentar, tipo assim, dar um exemplo, uma parada que eu vivi na minha vida, só para vocês entenderem que, tipo assim, não é por nós mesmos. Essa parada é do Evangelho, é do Espírito Santo. Teve uma vez que eu fiz uma viagem, meus pais tinham ganhado um prêmio, e nessa viagem ia estar a galera que ganhou esse prêmio, que eram empresários que tinham contratos com certos fornecedores, beleza? Tem os fornecedores que são maiores, eles dão as máquinas, vendem as máquinas, as coisas deles por um preço barato, e você meio que revende. Se você é um ótimo revendedor, você ganhou esse prêmio. E aí o prêmio você vai para um resort, brabo, você vai para um resort no Nordeste e você vai encontrar justamente com esses tops, assim, que coisaram, e meus pais são muito bons nos trabalhos deles, graças a Deus, Deus abençoou nisso. E aí eu fui de pirraça, cara, eu que não sou ninguém. Eu estava começando a dar química na minha escola, eu estava nervoso com isso, era esse o meu problema. E era isso que eu sabia. Aí eu cheguei lá, teve um jantar. Aí no jantar, só gente braba, né? Aí tinha um cara, que ele se chamava Bravinho, apelido do maluco. Pô, o cara tinha 3 faculdades, tá? Concluídas. O cara era assim, bem sucedido pra caraca. Só que eu lembro que eu estava naquela mesa e meu irmão estava muito junto de Deus, muito mesmo. Aí eu comecei a observar o Bravinho. Foi mal. O cara. E eu percebi que ele estava inquieto. Sabe, quando a pessoa fala as paradas, e eu discerni aqui mesmo, cara, essa pessoa não está bem. Preciso falar de Jesus para essa pessoa. Aí, assim, pensa na situação, tá? É um maluco brabo, com 3 faculdades. O cara, assim, estava ganhando prêmio, e eu estava no 9º ano, sem saber o que fazer da vida. E eu queria falar com o maluco. Aí, cara, só sei que eu parei, depois daquele jantar, eu orei por isso. Eu pedi, cara, Deus, sei lá o quê. Aí eu falei com os meus pais, pô, pai, aquela pessoa que estava sentada ali, ela não estava 100%, preciso falar de Jesus para ela. Cara, eu sei que chegou no último dia da viagem, tá? Chegou no último dia da viagem, eu consigo sentar cara a cara com esse maluco, assim, no café. Cara, eu pude falar de Jesus para ele. Cara, Jesus é a nossa paz, Jesus guia a nossa vida quando a gente se entrega. Cara, eu pude falar de Jesus pro cara. Pô, isso foi fantástico, cara. E até hoje, quando ele encontra meus pais, pelo menos há um tempo atrás, ele comentou dessa conversa. Então, assim, gente, de verdade, não fui eu ali de jeito nenhum. Mas, pô, eu poderia simplesmente me sentir completamente inferior àquele cara que tem vários diplomas e que é rico. Mas, cara, Deus, sim, tá, cara, se você for inferior mesmo, se preocupa com a minha obra, vai lá e fala, sabe? E às vezes é assim, cara. A gente não tem que ficar medindo o nosso valor se comparando com os outros, pensando em quantas coisas os outros têm, o quão popular a pessoa é, o quão bonita a pessoa é. Cara, dane-se essas coisas, vai lá e fala o evangelho. A gente tem que pensar menos sobre nós mesmos e sobre essas comparações e vamos falar, vamos ter ousadia, cara. A gente tem que ter ousadia. O Espírito Santo que habita na gente, por causa do evangelho, segundo Paulo, é o seguinte: Deus não nos deu esse espírito, Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Isso que ele diz para Timóteo, cara, Deus não deu o espírito de covardia. A gente tem que pregar o evangelho. Já é? A terceira aplicação, vocês estão preparados para a última aplicação da série? Foi mal, estou enrolando muito, né? Não podia ser diferente. Creia no evangelho de todo o seu coração. Aleluia! Creia no evangelho de todo o seu coração.
Pô, a carta inteira foi Paulo falando, evangelho, evangelho, evangelho. Vocês estão vendo isso daqui, o evangelho é de Jesus, e é esse evangelho, evangelho, evangelho. E novamente, a gente está com um problema, porque às vezes a gente é humilde falsamente demais, às vezes a gente é orgulhoso pra caraca. A resposta é evangelho. A gente precisa acreditar, cara, que o evangelho é a única coisa capaz de regenerar a gente, de fazer com que a gente viva nesse equilíbrio. Cara, você imagina assim, de verdade, você virou um cantor muito bom, montou uma banda e você foi no Rock in Rio, por exemplo. Aí você tocou lá, você foi aplaudido de pé por milhares de pessoas, gritando seu nome e tal. E aí passa uma semana, você vai com a sua banda, não, vamos tocar aqui num restaurantezinho aqui perto, com 12 pessoas. Que você toca e nesse restaurante você é vaiado. De boa. Você foi aplaudido no Rock in Rio, com milhares de pessoas. Você vai ficar realmente assim, meu Deus, me vaiaram aqui no restaurante? Tenta pensar nesse esquema, cara. Deus te amou. O cara mais importante de todos, cara, ele te amou. É isso que importa. Por isso a nossa fome de glória acabou. A nossa fome de glória acabou. Deus preencheu tudo. Ele é completamente suficiente. E a gente não tem que ter medo de viver nada, cara. E daí se algumas pessoas acharem a gente estranho? Daí se algumas pessoas acharem a gente esquisito? A pessoa mais importante da história de tudo já me amou. É suficiente. Amém? A gente pode concluir, cara, que através do Evangelho, a gente entende quem a gente realmente é. Através do Evangelho, a gente tem a nossa melhor autoimagem, beleza? A autoimagem que se reconhece como filho de Deus, mas que também se reconhece que não é por nosso mérito, que se reconhece humilde e que não é melhor do que ninguém. Então, vamos viver junto nisso. Vamos se ancorar nessa verdade junto, cara, se ajudar nesse negócio. Amém? Queria fazer uma oração. Meu Senhor, muito obrigado, Deus, porque, cara, você lança fora, Deus, toda a insegurança, Jesus. Obrigado porque você é o Deus que trata, Senhor. Todo mundo que se sente, sabe, inferior, Jesus, todo mundo que tem medo, sabe, de falar do teu amor, medo de ser quem a gente é e sabe, se expressar, Deus, eu te peço, por favor, Senhor, se nessa noite, Pai, tem alguém que foi como eu, se nessa noite tem alguém que se sente sempre reprimido, Senhor, se nessa noite tem alguém que se sente sempre pior, Pai, uma pessoa que, cara, não consegue nem dormir, que vai dormir chorando, pensando que ela nunca vai ser suficiente, pensando que ela nunca vai chegar no patamar certo, pensando que ela nunca vai alcançar aquilo. Jesus, se existe alguém que, por outro lado, se sente melhor, Senhor, que se sente, sabe, minimamente superior e acha que é simplesmente está num nível acima do que outras pessoas, Senhor, trata esses corações. Você é o Deus suficiente, Senhor. A gente não quer, Pai, se comparar com ninguém. A gente quer olhar para você, Deus. A gente quer olhar para você e entender quem a gente é a partir da luz do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa série. Obrigado porque você mostrou que Teu Evangelho, muito mais do que a gente imaginava, Senhor, que Teu Evangelho impacta todas as áreas da nossa vida. Senhor, que esse Evangelho, Pai, seja, sabe, louvado, que o Seu nome seja louvado essa noite, através das músicas aqui, que a galera que, sabe, está distante, Senhor, possa lembrar do Seu sacrifício. Jesus, trata, Senhor, cada coração que precisa de cura, cada coração que precisa de restauração, e, Senhor, faz a gente, Senhor, ficar mais parecido com Você, Senhor. A gente quer ser Teu, a gente quer pregar o Teu Evangelho para quem for e onde for, com ousadia, Jesus. Ajuda a gente nessa missão, Pai. A missão é Tua, Pai. Em nome de Jesus. Amém.